بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Prezados irmãos, todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala e mandamos paz e bênçãos para o seu querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bem-vindos ao segundo episódio, o segundo capítulo sobre o Sira, sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neste capítulo, irmãos, vamos falar de algo muito importante que é a descendência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este que foi a melhor criatura que Allah criou e sem dúvidas que teve uma descendência extremamente abençoada. Nós sabemos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala olhou para todo o dunya e Allah elevou os árabes. E Allah olhou também para os árabes e elevou a tribo de Quraysh. E Allah subhanahu wa ta'ala olhou para a tribo de Quraysh e elevou ao clã de Banu Hashim. E de Banu Hashim, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ser o seu último profeta e mensageiro. Portanto, aqui nós percebemos o quê? Que, primeiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio da linhagem de Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam teve dois filhos, Ismail e depois Ishaq. E todos os outros profetas vieram da descendência de Nabi Ishaq e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio da descendência de Nabi Ismail alaihi salam quando foi para Meca com a sua mãe Sara, que lhe levou enquanto bebê e habitaram o deserto de Meca e lá fizeram a cidade de Meca e aí a tribo de Quraysh foi se formando. E da descendência de Nabi Ismail alaihi salam, nós sabemos que o bisavô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era Abdul Manaf. Que era quem? Abdul Manaf. Aliás, trisavô do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdul Manaf. Abdul Manaf era o responsável pela tribo de Quraysh, responsável de Meca. E Abdul Manaf teve 4 filhos. Teve Hashim, teve Muttalib, teve Abdul Shams e teve Naufal. E desses 4 filhos, o melhor dentre eles eram 2. Era Hashim e era Muttalib. Esses dois. E esses dois eram muito amigos. E quase que eram considerados a mesma pessoa. Mas Hashim perdeu a vida enquanto era ainda jovem. Estava ainda na flor de idade. Ele perde a vida. E aí sobrou só o Muttalib. E Muttalib depois teve o conhecimento que Hashim tinha um filho. Hashim, que era bisavô do Nabi sallallahu alaihi wasallam, deixou um filho que chamava-se por Shayba. Shayba, avô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calma um pouco, eu vou explicar porque que chama-se Shayba. Portanto, nós ouvimos que o nome do avô do Nabi sallallahu alaihi wasallam era Abdul Muttalib. Vamos agora perceber, Abdul Muttalib, Shayba, o que aconteceu? Portanto, Shayba era de facto o nome do avô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O seu tio, Muttalib, o tio do avô do Nabi, o tio de Shayba, foi ter com ele. E disse, olha, tu és meu sobrinho e és um líder em Meca. Então eu vou te levar para Meca, tu vais crescer e quando tiveres já força, tu vais ser o líder de novo de Meca. Então ele levou o seu sobrinho Shayba. E quando chegaram em Meca, Muttalib não disse, logo, este é meu sobrinho. Então as pessoas pensaram que ele era escravo, porque ele tinha uma pele um pouco escura. Então chamaram ele de Abdul Muttalib, escravo de Abdul Muttalib, enquanto o seu nome era Shayba. E ele ficou conhecido como Abdul Muttalib. E este foi o avô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando Muttalib, o seu tio, morre, aí já Abdul Muttalib entra como o líder principal de facto da cidade de Meca.
E a tribo de Banu Hashim, irmãos, que é a tribo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a tribo de Banu Hashim era a tribo responsável pelo Haram, responsável pelo Kaaba, por receber visitantes de fora, por dar de comer a eles. É até dito que Hashim teve este nome porque ele fazia comida, fazia pão, fazia certas coisas para as pessoas que vinham de fora terem algo para consumir. E isto em árabe, então denominaram como Hashim, aquele que prepara comida. Hashim tomava conta do Haram. E a tribo de Banu Abd-Dar era a tribo que tinha as chaves do Kaaba. E assim o profeta sallallahu alaihi wasallam por acaso respeitou esta tradição e até hoje vemos que isto ainda acontece. Portanto, depois de Abdul Muttalib entrar de facto como o líder de Meca, ele casou-se e teve vários filhos. É dito que Abdul Muttalib teve 10 filhos. E ele tinha feito uma promessa, que quando ele fizer 10 filhos, ele ia sacrificar, ia degolar um deles. Ia sacrificar um dos filhos. Isto realmente é algo estranho, mas tal era a vida do Jahiliya. Tal era a vida daquelas pessoas que não tinham o caminho de Allah, não tinham a luz do Islã, então cometiam atos abomináveis. E dos 10 filhos que Abdul Muttalib tinha, o mais querido era Abdullah, que era pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, depois tornou-se pai do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib, os filhos homens que teve foi Abdullah, primeiro foi Al-Harith, depois foi Abdullah, que era o seu filho preferido, predileto, depois foi Abu Talib, depois foi Abu Lahab, depois de Abu Lahab foi Abbas e depois foi Hamza. Portanto, quando ele chega a 10 filhos, sai o nome de Abdullah. Ele tinha que degolar Abdullah e ficou muito triste. Abdul Muttalib disse, como é que eu vou degolar um filho meu? De repente a realidade caiu nele. E ele então disse, não, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma totobola aqui. Ou vou sacrificar o meu filho Abdullah, ou vou doar 100 camelos, ou vou sacrificar 100 camelos. Isto era muito dinheiro. E calhou que ele então teve que sacrificar 100 camelos e não sacrificou o seu filho Abdullah, sacrificou os 100 camelos e Abdullah conseguiu viver. E daí o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, Ana ibn dhabihain. Eu sou filho dos 2 degolados, ou seja, filho das 2 pessoas que eram para ser degoladas. Nabi Ismail alaihi salam, que era para ser degolado, e depois o seu pai Abdullah era para ser degolado e não foi. E daqui nasce o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesta família nobre, nesta família que tinha liderança, nesta família que tinha honra. Portanto, é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, filho de Abdullah, que era para ser degolado, filho de Abdul Muttalib, que chamava-se Sheiba, filho de Hashim, filho de Abdul Manaf, e esses já vão para Fihr, que é Quraysh, e Fihr já vai para Adnan, que é da descendência de Nabi